A Bíblia mostra o caminho da prosperidade, mas não é fácil. Essa frase pode parecer dura, mas ela carrega uma verdade que, quando compreendida, muda tudo. Muda a nossa maneira de orar, de buscar, de agir. Muda a forma como enfrentamos o tempo de espera e transforma até nossa visão sobre o sofrimento. Porque sim, prosperar é bíblico. A promessa de Deus sempre envolveu abundância, multiplicação, colheita. O Salmo 23 começa com: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Não é só poesia, é profecia, é direção. Mas o mesmo Deus que promete o "nada me faltará" é o que permite desertos. É o que testa o coração antes de derramar a bênção. É aqui que muita gente se perde. A maioria quer o milagre, mas poucos suportam o processo. Querem a colheita, mas não querem passar pela poda. Querem sentar à mesa, mas evitam o vale. Só que o vale é parte do caminho. A mesa preparada no Salmo 23 vem depois do "ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte." Napoleon Hill dizia: "A força de vontade é o ponto de partida de toda a realização." Mas o que fortalece a vontade? O propósito. E é aí que Viktor Frankl entra. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. A Bíblia não apenas mostra um destino de prosperidade, ela constrói um caminho, etapa por etapa, onde cada desafio tem a função de moldar caráter. E prosperidade sem caráter é destruição, disfarçada de bênção. Você pode até conquistar riquezas por atalhos, por esforço próprio ou por caminhos questionáveis, mas se o seu interior estiver fraco, o sucesso vai te esmagar. É por isso que Deus não antecipa promessas. Ele prepara primeiro. Ele trata, quebra, reconstrói. Ele ensina a ser forte. Essa é a verdade que poucos querem ouvir. Deus não entrega vitória a quem ainda não tem estrutura para sustentá-la. Ele não prospera com base no pedido. Ele prospera com base no preparo, e a preparação quase sempre dói, porque ela revela tudo o que precisa sair antes da bênção entrar. É por isso que a frase "terás a vitória, mas antes te ensinarei a ser forte" deveria estar gravada no coração de quem está orando por mudança. Deus está mais interessado no que você está se tornando do que naquilo que você está pedindo. O processo é a resposta. A espera é parte da lição. A dificuldade não é a ausência de bênção, é o ensaio da responsabilidade que vem com ela. James Allen escreveu: "O homem é aquilo que pensa." E se isso é verdade, e é, então a pobreza mental é a raiz da pobreza prática. Um coração confuso nunca será um bom administrador. Uma mente desorganizada não sustenta a liberdade financeira. A prosperidade começa no invisível. Na mente, na fé, na intenção. Só depois ela se manifesta fora. Por isso a pergunta real não é "Deus, quando vai me abençoar?" Mas sim: "Senhor, o que o Senhor ainda está ensinando enquanto eu espero?" Essa mudança de mentalidade muda tudo. Tira o foco da ansiedade e coloca na maturidade. Tira a pressa e planta propósito. A prosperidade bíblica não é uma linha de chegada, é um caminho, e só prospera de verdade quem aceita caminhar. A Bíblia está repleta de promessas, mas cada promessa é cercada por um princípio. Obedeça o princípio, viva a promessa, fuja do princípio, e mesmo que conquiste algo, não será bênção, será peso. Por isso a obediência vem antes da prosperidade, não por punição, mas por proteção. Deus sabe o que a riqueza sem preparo pode fazer. Ele já viu, ele já impediu, e continua impedindo por amor. Você não está sendo punido, você está sendo moldado. E isso é graça, isso é favor. Porque quem é moldado por Deus recebe algo que o dinheiro nunca compra: estrutura para permanecer de pé, mesmo quando os ventos aumentam. E os ventos aumentam. Quanto mais alto você sobe, mais pressão vem. Por isso Deus forja em silêncio aquilo que vai sustentar você no palco. Agora, se essa mensagem está falando com você, se o seu coração está nesse caminho, mesmo que difícil, comenta aqui: "Eu não desisto do processo. Vamos crescer juntos com fé e constância."
Deus está te preparando. E quando Ele terminar, você não apenas vai prosperar, você vai sustentar a prosperidade sem se perder nela. Você pediu prosperidade, Deus ouviu. Mas ao invés de te dar dinheiro, Ele começou a mexer na sua mente. Ao invés de abrir uma porta, Ele trancou algumas. Ao invés de acelerar sua vida, Ele te desacelerou. Isso não é castigo, é alinhamento. Porque antes de Deus te entregar uma terra prometida, Ele vai te ensinar a andar no deserto sem reclamar, sem murmurar, sem duvidar. A Bíblia mostra o caminho da prosperidade, mas não é fácil. E o motivo é simples. O processo te protege de você mesmo. Se Deus entregasse a bênção antes da estrutura, você a perderia. Ou pior, seria destruído por ela. É por isso que o tempo da preparação parece tão longo, tão solitário, tão invisível. É quando ninguém vê que Deus mais trabalha, não no que está ao seu redor, mas no que está dentro de você. Lembra da frase? Na verdade vos digo, terás a vitória, mas antes, disse eu, o Senhor teu Deus te ensinarei a ser forte. Essa força que Deus ensina não é só resistência física ou emocional. É força de caráter, força de decisão, força para abrir mão de atalhos, força para dizer não quando tudo em você quer dizer sim, força para ser fiel no pouco. E a Bíblia deixa claro, quem é fiel no pouco, sobre muito será colocado. Deus não constrói riquezas em cima de terreno instável. O coração precisa estar curado, a mente precisa estar renovada e o espírito precisa estar firme. Só então ele começa a trazer o que já estava prometido, mas aguardando maturidade para ser liberado. Quantas vezes você já orou pedindo mais dinheiro, mas não suportou a pressão do pouco? Quantas vezes prometeu fidelidade, mas abandonou o processo no meio? Deus está ouvindo tudo, sim. Mas mais do que ouvir o que você diz, Ele está observando como você reage. Sua reação revela seu preparo. Prosperar não é só saber ganhar. É saber manter, multiplicar, repartir. E para isso, Deus primeiro quebra o ego. Porque o ego quer fama, poder e controle. Mas a prosperidade bíblica tem outro nome: mordomia. Deus não te faz dono. Ele te faz responsável. Tudo o que Ele entrega é dele. E tudo o que Ele permite é para um propósito maior. O livro de Provérbios está repleto de sabedoria financeira. Ele ensina sobre diligência, paciência, generosidade, integridade. Mostra que a riqueza rápida é perigosa, que o esforço contínuo é o caminho seguro. Os planos do diligente tendem à abundância, mas todo apressado acaba na pobreza. Essa é a linguagem da prosperidade bíblica. Planejar, agir com constância, ser honesto, ser generoso e, sobretudo, obedecer. Obedecer quando não entende. Quando parece que tudo está parado. Quando outros estão avançando e você ainda está plantando. Porque quem planta com lágrima, colhe com alegria. Essa promessa não falha, mas ela exige fé para continuar regando a semente, mesmo quando o solo parece seco. A mentalidade de hoje determina o nível de prosperidade de amanhã. Por isso, James Allen escreveu: o homem é aquilo que pensa. E a Bíblia reforça: como imagina em sua alma, assim ele é. Se você pensa como escasso, vive como escasso. Se você acredita que é indigno, se sabota. Se você repete a si mesmo que nunca vai sair do lugar, está profetizando contra o que Deus quer fazer. Por isso o processo é tão necessário. Ele não apenas muda sua condição, ele muda sua confissão. A voz de Deus no deserto é suave, mas firme. Ela diz: eu sei o que estou fazendo. Mesmo quando parece que tudo está em silêncio, Ele está forjando algo. O que você chama de atraso, Deus chama de construção. O que você chama de provação, Deus chama de fundação. Tudo o que Ele permite tem propósito, até o que dói. E se a dor for parte do processo que vai te tornar capaz de sustentar o que você tanto pediu, que assim seja. É melhor passar pelo fogo e sair preparado do que receber algo cedo demais e não saber o que fazer com isso. Lembra de José? Teve sonhos de governo, mas antes foi vendido, traído,
preso. O que parecia injustiça era treinamento, porque o trono não era para um menino mimado, era para um homem moldado, e quando chegou a hora, nada faltou. Nem sabedoria, nem estrutura, nem perdão. Agora, se você está passando por esse processo, se sente que Deus está te preparando mesmo quando tudo parece parado, comenta aqui: estou sendo moldado. Porque essa fase, esse silêncio, esse deserto, tudo isso é parte do plano. E quem suporta o plano vive a promessa. Prosseguir não é fácil, mas quem não desiste do processo carrega uma recompensa que não se mede em dinheiro, se mede em paz, propósito e permanência. Você não é definido apenas pelo que sente ou pelo que sonha. Você é você e a sua circunstância. Ortega y Gasset disse isso com clareza. Yo soy yo e mi circunstância, e se nula salvo a ela, nu me salvo yo. Em outras palavras, você não muda sua vida ignorando o que está à sua volta. A verdadeira prosperidade não é escapar da realidade, é transformá-la a partir de dentro. A Bíblia mostra o caminho da prosperidade, mas ela não propõe mágica, ela ensina princípio. E princípio exige presença, compromisso, paciência. O que você chama de limite, Deus chama de ponto de partida. E a circunstância que hoje parece te prender pode ser exatamente o campo onde Ele vai te mostrar que a vitória começa com administração. Muitos oram pedindo colheita, mas desprezam a semente que já têm nas mãos. Pedem multiplicação, mas não cuidam do que já foi entregue. Não importa o quanto você sonhe em ser próspero. Se você despreza a realidade onde Deus te plantou, você não está pronto para o próximo nível. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre ser fiel no pouco. Porque o pouco é o termômetro do nosso caráter. É fácil prometer dízimo com salário grande, mas você é fiel com o pequeno. É fácil falar em generosidade com abundância, mas você reparte agora, quando parece que não sobra. Sua circunstância atual é um campo de prova, é o laboratório da sua fé. E só quem aprende a vencer no que parece insignificante é capaz de manter a bênção quando ela for grande. Napoleon Hill falava sobre o poder de uma mente clara e uma meta definida. Mas o que adianta sonhar com liberdade financeira se você trata com desorganização aquilo que já possui? Como você administra tempo, rotina, energia, palavras? Porque prosperidade começa com responsabilidade. Deus não prospera bagunça. Ele prospera propósito. Talvez a sua circunstância atual não seja ideal. Talvez você esteja num emprego que não ama, numa casa que não é a dos sonhos, cercado de limitações. Mas ainda assim, ali há oportunidades escondidas. Porque Deus não planta sementes onde não haverá solo. Se você está em determinado lugar, é porque ali existe algo que precisa ser trabalhado, em você ou através de você. Viktor Frankl sobreviveu a campos de concentração, e de lá saiu dizendo: tudo pode ser tirado de um homem exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância. A Bíblia chama isso de contentamento, não como acomodação, mas como força interior. Paulo dizia: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso não o impediu de avançar. Pelo contrário, o fez inabalável. Você quer prosperar? Então olhe com atenção para a sua circunstância. O que Deus já te deu? O que pode ser melhorado com o que você já sabe? Quem você pode servir com o que você já carrega? Não espere grandes portas para começar. Comece onde está com o que tem com excelência, fé e constância. Porque a prosperidade não começa quando as coisas melhoram. Ela começa quando você muda sua postura, quando você para de reclamar e começa a planejar, quando você sai da inércia e assume responsabilidade. Deus não abençoa quem vive fugindo da realidade, mas sim quem enfrenta o presente com fé e ação. E não se engane, mudar a circunstância leva tempo. Mas ela começa a mudar no momento em que você muda a maneira de olhar para ela. A mente é a chave, a fé é a força, a obediência é a base, a constância é o método. James Allen disse: os homens são ansiosos por melhorar as circunstâncias, mas relutam em melhorar a si mesmos,
por isso permanecem atados. Isso vale para finanças, relacionamentos, propósito. Enquanto você culpar tudo e todos, permanecerá preso. Mas quando decidir encarar sua realidade como um campo de treinamento, ela se tornará solo fértil. A Bíblia mostra o caminho da prosperidade, sim, mas ela exige que você participe do processo. Não com reclamação, mas com intenção. Não com medo, mas com visão. E essa visão não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser cultivada. Um passo de cada vez. Uma decisão de cada vez. Se você entendeu que sua circunstância atual faz parte do plano, comenta agora. Eu sou responsável pelo meu presente. Isso não é peso, é liberdade. Porque quando você assume a responsabilidade, Deus amplia a capacidade. E a partir daí, o que parecia pequeno se torna semente. E onde parecia escassez, ele revela propósito. Você não está parado, você está sendo posicionado. E quando a mentalidade muda, a realidade segue. Prosperar é mais do que conquistar coisas. É permanecer inteiro depois de conquistá-las. É manter o coração limpo mesmo com a conta cheia. É andar com propósito quando os ventos da abundância soprarem. Porque a bênção, sem direção, se torna distração. E a Bíblia nunca prometeu uma prosperidade que nos afaste de Deus. Muito pelo contrário, ela mostra um caminho onde cada avanço aproxima, cada conquista purifica e cada passo revela mais da glória de quem nos guia. Mas esse caminho, como já dissemos, não é fácil. Ele exige fé, mas não uma fé de vitrine, de frases prontas. É a fé que acorda cedo, que continua tentando, que se levanta do chão depois de cair. É a fé que ora, mas também age, que espera, mas também se prepara, que crê, mas também cumpre princípios. E aqui o ensino bíblico é claro: fé sem obras é morta. Crer é só o começo. O que transforma é o que você faz com aquilo em que acredita. E quando você realmente acredita que Deus quer te ver prosperar, você começa a agir como alguém que está se preparando para isso. Você para de desperdiçar, começa a planejar. Para de procrastinar, começa a estudar. Para de reclamar, começa a agradecer. A mente muda, os hábitos mudam, o ambiente responde, porque o mundo espiritual reconhece atitudes, e o mundo natural responde a elas. Mas atenção, prosperidade. Sem propósito é só vaidade. Ela pode impressionar, mas não sustenta. É por isso que Deus faz questão de preparar não apenas suas finanças, mas o seu interior. Porque Ele não está interessado apenas em te ver subir. Ele quer que você permaneça no lugar para onde Ele vai te levar. Quando você entende isso, percebe que cada lição, cada perda, cada demora, cada aparente desvio, tudo isso foi preparação. Deus não desperdiça dor, não desperdiça processo. Ele usa até as pausas para fortalecer suas raízes. Você não é o mesmo de antes. E se não for mais o mesmo, está pronto para viver algo novo. Mas o novo só se sustenta com estrutura interna. A mente fortalecida, a fé alicerçada, a constância estabelecida. É por isso que esse momento é importante. Porque agora você precisa tomar uma decisão. Continuar sendo apenas espectador da promessa ou assumir o papel de cooperador com Deus na construção dela. A Bíblia mostra o caminho da prosperidade, e agora você sabe que esse caminho é exigente, mas glorioso. Não porque te enche de coisas, mas porque te enche de sentido. Você não prospera apenas para ter. Você prospera para cumprir um propósito, para ser resposta, para inspirar, para libertar outros com aquilo que um dia você pediu chorando. E esse é o verdadeiro sucesso, quando sua prosperidade se torna bênção para outros. Quando você entende que sua vida não é sobre acumular, mas sobre administrar. Não é sobre dominar, mas sobre servir. Não é sobre mostrar poder, mas sobre espalhar propósito. Hoje talvez você ainda esteja no processo. E tudo bem, porque o processo é sinal de que você está no caminho. E se está no caminho, mesmo que com passos lentos, está em direção ao que Deus preparou para você. Então receba essa palavra. Você vai prosperar, mas não do seu jeito, do jeito de Deus, no tempo dele, pela mão dele. E quando acontecer, você vai olhar para trás e entender. Cada dor fez sentido,
espera teve propósito, cada queda te fortaleceu. Agora é com você. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui. Eu não desisto do processo. E se você entendeu que prosperidade é caminho, é propósito, é permanência, então compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Curta, se inscreva no canal e esteja com a gente nessa jornada. Porque a prosperidade não é o fim. É o meio pelo qual Deus vai usar você para tocar vidas, transformar histórias e cumprir promessas. A caminhada continua. E juntos, com fé e constância, a gente vai longe. Amém.